Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre saúde mental importa. Olha, espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Se você é novo por aqui, quero aproveitar e te convidar para me seguir também lá no Instagram, eu.fernandagonçalves. Quero deixar também o nosso número de WhatsApp para que você faça contato com a nossa equipe e dê o seu feedback sobre os podcasts, ou então dê uma sugestão sobre novos temas. Fique à vontade para contribuir com esse nosso projeto. O WhatsApp é DDD 22 99 222 1003. Fico sempre muito feliz em receber as mensagens de vocês. Compartilhe lá no meu Instagram. Enfim, coopere aqui com o nosso podcast. Eu tenho certeza que qualquer informação vinda de vocês que ouvem e que participam e que fazem, né, do podcast um encontro semanal, tenho certeza que vocês podem contribuir muito, muito mais. Então, usem esse canal do WhatsApp para a gente poder ter mais contato. Bom, gente, a gente está no Setembro Amarelo e eu fiz uma palestra recentemente, fiz 3 palestras, né, recentemente para um grupo empresarial e me tocou muito fazer essa palestra e eu resolvi então gravar o podcast e trazer um pouco mais desse assunto para a gente poder conversar. Primeiro falar aqui, né, do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. A campanha foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E tem como objetivo alertar a população sobre a importância de falar sobre o assunto e buscar ajuda quando necessário. Então, a vida é sempre a melhor escolha e vamos aprender a pedir ajuda. Quanto mais a gente aprender sobre esse assunto, por exemplo, aqui, sobre suicídio ou sobre saúde mental, mas a gente vai estar, de alguma forma, preparado para ajudar outras pessoas ou para a gente mesmo se autoajudar, né? Porque a gente não está livre de nada. Por mais que a gente cuide da nossa saúde mental, a gente não está livre. A gente precisa ser muito cuidadosa para acabar não caindo nas armadilhas que levam a gente a perder a nossa saúde mental. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, falar que eu sei enquanto mulher e enquanto ser humano mesmo, né, o quanto que é difícil, na maioria das vezes, a gente pedir ajuda. Às vezes a gente acha que sempre vai dar conta, que carregar um elefante aqui nas costas é normal, que trabalhar estressado é normal, que se sentir doente muitos dias no mês é normal. A gente começa a normalizar uma série de coisas da nossa vida e aí a gente acaba perdendo a nossa saúde mental por não olhar isso com mais consciência. Então, eu geralmente digo, né, inclusive nas lives que eu estou fazendo lá no Instagram, que o nosso corpo é o fofoqueiro da nossa alma. Então, a gente não cuida dos nossos pensamentos, a gente não cuida das nossas emoções. Isso começa a trazer doenças para o nosso corpo, porque é uma forma de chamar atenção. Olha para isso. E quanta gente ainda continua nessa batida que eu chamo de zumbilândia, né? As pessoas não param para prestar atenção no que está acontecendo com o corpo delas, para poder tomar a ação de ir ver qual é o diagnóstico, de se cuidar melhor. Então, acaba indo com a manada, fazendo um monte de coisas inconscientemente, e aí não cuidando, não zelando
olhando, né, para a sua saúde mental. Então, esse é um convite para que a gente possa, antes de apontar o dedo para o outro, olhar primeiro para a gente. Será que eu estou fazendo esse exercício direitinho com relação à minha saúde mental? Será que eu posso melhorar ainda mais esse exercício com novas práticas? Enfim, é importante a gente começar a pensar sobre isso. E aí eu quero aproveitar para falar, né, sobre o site cvv.org.br, cvv.org.br. É um site que qualquer pessoa tem acesso e o objetivo dele é apoiar emocionalmente e fazer a prevenção do suicídio. Então, tem lá as pessoas preparadas para fazerem um atendimento voluntário e gratuito para qualquer pessoa que queira conversar, tá? Tanto a pessoa que vem pensando em suicídio, quanto os familiares que passaram por algo parecido. Eles colocam aqui, né, a importância de que vai ter total sigilo e eles funcionam 24 horas todos os dias. Então, se você está com vergonha de falar sobre isso com alguém próximo de você, entre em contato, ligue 188, ou converse no chat do site, ou mande um e-mail, enfim. Dê esse primeiro passo. Olhe com carinho para você. Não se deixe perder nesse caminho, sabe? E aí, como eu falei, né, que eu fiz 3 palestras, o importante da gente levar isso para dentro das empresas e quebrar esse tabu de que a gente não pode falar sobre certas coisas. E quando a gente quebra esse tabu e quando a gente leva mais conhecimento, a gente, primeiro, dá o acesso, né, a esse conhecimento a outras pessoas, abre esse espaço de conversa, né? Olha como que isso é importante. Uma empresa que para os seus funcionários no horário de trabalho para levar esse conhecimento. Então, o que mais podemos nós fazermos enquanto líderes, gestores, profissionais de RH, para levar na prática mais saúde mental para dentro do negócio? Queria falar também que é importante a gente conversar sobre esses temas dentro de casa. Dentro de casa. Sabe por quê? Existe uma estatística muito triste que o suicídio, essa fonte é do CVV também, que o suicídio é a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então a gente precisa, dentro da nossa casa, dar espaço para a fala, para a expressão. A gente precisa conversar. E se não há conversa, muitas vezes esse jovem não se sente importante, não se sente pertencente àquela família, não se sente amado, por mais que ele faça tudo certo, ele está sofrendo com isso, e a gente precisa abrir essa conversa com muito respeito e ter dentro de casa esse espaço aberto de conversa mesmo, sabe, de debate sobre o que cada um pensa, mesmo que pensemos diferente, mas que a gente possa conversar sobre isso abertamente dentro das nossas casas, dos nossos lares. Começa dentro da nossa casa. Não adianta você querer levar para a empresa algo que você não implementa dentro da sua casa, onde o seu filho é tolhido porque você não respeita a forma como ele pensa, onde ele só recebe críticas. Eu sei, gente, que como mãe, e se você é mãe ou é pai, a gente tem, obviamente, o ofício, né, de educar. Educar, impor regras, dar limites. Isso é fundamental na criação dos nossos filhos. Mas a gente também precisa dar espaço para que os nossos filhos falem sobre as suas emoções, sobre os seus desafios. Ainda mais nesse mundo que eles vivem hoje, com acesso a tudo, na palminha da mão deles, o quanto muitas vezes isso é conflituoso para eles e desafiante também. Então, que a gente possa abrir esse canal dentro da nossa casa e a partir daí levar para as empresas que a gente trabalhe. E procurar, né, na prática, como eu já tinha falado, né, como que a minha empresa na prática pode abraçar essa causa da saúde mental. Como que a minha empresa pode, de alguma forma, a ideia da palestra é uma forma da gente poder, né, abraçar esse tema. Mas o que mais a empresa pode fazer?
conversas sempre mais abertas, rodas de conversas sobre as questões voltadas, né, que tiram a nossa saúde mental. A importância da gente pedir ajuda. Como eu já falei também anteriormente, a gente vem de uma cultura que a gente não precisa pedir ajuda, que a gente tem que dar conta de tudo, e muitas vezes é aí que a gente se perde. Então, primeiro é esse cuidado com você. Se está fazendo sentido hoje a vida, né, que você está vivendo, o que você pode melhorar, como que você pode se sentir mais vivo, mais disposta, mais feliz, mais congruente, como é que você pode fazer isso, né, ficar de uma forma cada vez mais interessante na sua vida. Então a gente precisa olhar para isso, porque às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido para o outro. E a gente precisa fazer essa troca. E às vezes são ações simples, gente, tão simples, é porque a gente gosta de complicar, né? E às vezes é tão simples, às vezes ir para a natureza te traz uma paz, uma saúde mental maravilhosa. Colocar os pés na grama, no chão, sentar, fazer um piquenique, ir na praça, levar um livro para ler ou ouvir um podcast. Enfim, às vezes a gente complica tanto a vida, achando que outras coisas são mais importantes. E são coisas simples que a gente pode ter na nossa rotina para que a gente tenha cada vez mais uma saúde mental mais oxigenada, mais livre, mais expressada também. Então, olha para isso, né? O que te faz bem, se praticar exercício te faz bem. Se autoconhecer, na minha opinião, é fundamental também. Cada vez que você se autoconhece, você está ganhando um pontinho para entender o que está acontecendo contigo e aí você passa a ser mais amorosa com você, você passa a ter mais acolhimento com o que você está passando. A gente tira esse chicotinho que a gente tem nas nossas mãos, né, de ficar nos punindo o tempo todo. Então você precisa olhar o que você pode fazer para melhorar a sua saúde mental também. E aí, lendo aqui a Você RH, algumas empresas, né, que dão um dia de folga a cada 3 meses para ajudar na saúde mental, empresas que pedem, inclusive, para que o colaborador que esteja passando por uma depressão, por um tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, que possa falar sobre esse assunto. Porque muitas vezes o colaborador esconde isso por vergonha, porque não é um assunto que é falado pela liderança, pela empresa. Então, ele muitas vezes se coloca nessa posição por estar enfrentando esse desafio e esconde isso. E aí a empresa não tem acesso também, não vai conseguir ajudar. Então, será que a empresa não tem que ir nessa contramão? Traz as informações, conversa mais sobre isso, sobre depressão, sobre burnout, sobre suicídio. E aí as pessoas vão começar a se sentir com mais liberdade de falar sobre o assunto quando isso acontecer com elas ou com os seus familiares. Então, a questão é a gente poder estar abrindo esse acesso da comunicação para a gente poder conversar sobre isso. E quanto mais a gente puder abrir esse caminho dessa comunicação fluida sobre a saúde mental, vai ser excepcional para todo mundo. E aí tem o caso também de férias, além das férias dos 30 dias, empresas que dão licença remunerada dependendo da situação que o colaborador está passando. Então, qual ação, né, você pode começar a fazer na sua empresa? Sem ficar de mimimi. Isso a minha empresa não vai fazer, mas o que pode ser feito, sabe? É a gente começar a pensar sobre isso e começar a praticar. Independente do que a empresa possa fazer, você como líder, como gestor, você pode começar a falar sobre isso nas suas redes sociais, enfim, dentro do seu setor. Algum movimento você sempre pode fazer. E olhar para você, porque você precisa ser exemplo para essas pessoas. Não adianta você falar sobre saúde mental se você é uma pessoa que não tira férias, se você é uma pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia, se você não tira um tempo para se cuidar, para ir ao médico, para fazer os seus exames de rotina, se você não pratica esporte, atividades físicas, se você não tem um hobby, se a sua vida está voltada só para trabalhar. Entende o que eu estou falando? Tá fazendo sentido isso, gente? Então, assim, a gente precisa ser congruente com a nossa fala. Então, antes de falar, olhe se você está fazendo. Fernanda, eu não estou fazendo. Então, comece a fazer.
Aí depois você começa a falar sobre o assunto. Porque aí as pessoas veem a verdade em você. Não adianta você falar sobre um assunto que você não faz. Não tem o menor sentido. E as pessoas vão acabar não ouvindo, não vai adiantar muito. Então, eu quero despertar em você aqui o que você pode fazer por você para melhorar a sua saúde mental. Se você não está dando conta sozinha, procura ajuda sim de um profissional. Não fica se perguntando, será que eu tô? Será que isso é sintoma de depressão? Será que isso? Será que... Vai até um profissional e faça um diagnóstico profissional para você poder logo sair dessa dúvida, né? Se não, que ótimo. Se sim, como já começar a tratar isso. E trabalhe cada vez mais, sendo possível, esse cuidado mental que a gente precisa ter com a gente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Saúde Mental Importa, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, basta colocar no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.